Salve, gente! Ainda pelo meu périplo aqui pela Itália, por Roma. Hoje nós vamos falar de um cara que foi uma figura muito importante para o Império Romano. Se liga, o nome dele, Júlio César. Ao contrário do que muita gente pensa, Júlio César nunca teve o título de imperador, até porque naquela época é preciso se lembrar que Roma era uma república. As conquistas romanas através dos anos, desde o Oceano Atlântico até o Oriente Médio, parte da África, elas moldariam toda a Europa até os dias de hoje e acabariam se tornando as cidades mais importantes, como Paris, Genebra, entre tantas outras. Mas depois de uma vitória difícil em 54 a.C. contra os gauleses, que sempre foram temidos em Roma, tinha até as historinhas do cartunista francês Uderzo, né? Do Asterix, o Obelix, aquela turma toda, né? Essa batalha colocou Júlio César como um general dos maiores estrategistas militares e, consequentemente, um dos homens mais famosos da história. Por 10 anos, conquistando mais de 300 mil quilômetros quadrados para a República, Pompeu Magno, que formava com ele e Crasso o famoso triunvirato, temendo ser engolido pelo discípulo, criou uma narrativa convencendo o Senado a levá-lo a julgamento por traição, por ele não ter tido a permissão dos bacanas de fazer essa empreitada. Então Júlio César decidiu voltar com suas tropas para Roma e resolver um imbróglio. Mas Pompeu, então inseguro, com a força política e militar do Júlio, fugiu para a Grécia e o Júlio foi atrás dele. O pau torou, com um exército 3 vezes menor, porém muito mais bem treinado, conseguiu vencer a batalha. Mas isso durou uns 2 anos e nesse tempo Roma ficou desgovernada, desabastecida, sem uma liderança, e tudo virou um caos. O povo não tinha o que comer, os senadores não estavam nem aí para essa conversa, eram incompetentes, corruptos e só tinham olhos para suas próprias riquezas e manutenção de poder. Qualquer semelhança com os dias de hoje não é mera coincidência. Bom, de volta a Roma, Júlio César conseguiu estabilizar o abastecimento e promoveu as reformas, investimento nas construções de novos edifícios, todos eles, evidentemente, em homenagem a ele mesmo, né? Como eles faziam naquela época. Mas ele criou empregos e a volta dos jogos de gladiadores, de festas, né? O bom e velho pão e circo. E o povo acalmou, ele perdoou a traição dos senadores que iam ser sumamente executados, mas cobrou caro. Em contrapartida, ele decretou que teria poderes absolutos pelos próximos 10 anos. E assim foi tentando arrumar a casa como um ditador e não como um imperador. Porém, em 14 de março do ano de 44 a.C., Júlio César foi esfaqueado 23 vezes por um grupo de senadores liderados por Brutus. Brutus era um senador que até a página 2 do contrato estava insatisfeito e indignado que Júlio César tinha tomado o poder daquela forma, não é? O que ia contra todos os ideais democráticos. Mas tinha um detalhe. Ele era filho de Servília, com quem Júlio César teve um caso durante muitos anos. E isso era uma espinha de peixe que nunca desceu pela garganta do Brutus. Até tu, Brutus, o homem de confiança que o tratou como um filho e havia colocado como herdeiro, não é difícil isso. Volta e meia na vida, a gente se surpreende com um Brutus pela frente. Aí vem o ditado, onde você não espera nada, é que não vem por porra nenhuma mesmo. O ser humano é um bicho muito esquisito, para não dizer outra coisa. A morte de Júlio César
foi terrível. Ela gerou uma revolta, uma tristeza na população que promoveu uma guerra de poder entre Brutus e Marco Antônio, e os dois saíram perdendo. O sistema ficou descontrolado, o caos tomou conta da cidade. De novo, Brutus levou a pior, foi convidado a se suicidar e Marco Antônio, pela sua impopularidade, teve que picar a mula para o Egito. Mas essa já é uma outra história que também todo mundo conhece. Que diga Elizabeth Taylor, inesquecível no filme Cleópatra de 1961, linda de viver, com Richard Burton no papel de Marco Antônio. Ao assassinar Júlio César, o Senado julgava estar salvando a República, mas o contrário aconteceu. Depois de anos de tumultos e violência, a única maneira de restaurar a paz é por meio da liderança de um homem. O nome dele? Otávio, sobrinho de Júlio César, que em 26 de janeiro de 27 AC, ele se torna, enfim, o primeiro imperador da era César-Claudiana, governando Roma pelos próximos 40 anos. Júlio César não só conseguiu acabar com a República, que quase 20 anos após sua morte se tornava um império com 6.000 quilômetros quadrados, quase 50 milhões de pessoas vivendo em seu território, cerca de 20% da população mundial, como se transformou numa das figuras mais influentes da história da civilização ocidental. O mês de julho, no calendário, é em sua homenagem. Muitos outros passariam, desde então, a história desse império que é riquíssima, longeva, mas como tudo que sobe, desce, com Roma não foi diferente. Depois de 5 séculos, o Império declinou e se desfez definitivamente com Constantino. Mas ficam as marcas espalhadas por essa cidade incrível e única no mundo, também conhecida como Cidade Eterna, não por acaso. Só para fechar, uma passagem curiosa da história do Império Romano, que quando os generais voltavam de suas conquistas, os Césares permitiam que eles desfilassem pelas ruas da cidade com uma biga imperial puxada pelos mais lindos cavalos. E atrás dele vinha um sujeito segurando uma coroa de louro sob sua cabeça e repetindo no seu ouvido: toda a glória é efêmera durante todo o trajeto. E isso não podemos perder de vista jamais, para não nos perdermos nas nossas próprias armadilhas, loucuras, ambições. Como dizem os italianos, piano piano va si lontando. Até semana que vem, um anzol e um queijo, um abraço e um beijo aqui da Cidade Eterna.